Neste vídeo iniciaremos uma nova fase de nossa série onde vamos harmonizar os eventos relatados nos 4 evangelhos canônicos simultaneamente aos acontecimentos da história secular. Iniciaremos com a sequência do nascimento de Jesus, que na verdade se deu antes do ano 1 a.C. E como isso é possível que Jesus tenha nascido antes do ano considerado como sendo o seu nascimento? Para responder esta dúvida e outras, há vários assuntos sobre o nascimento de Cristo que já foram contemplados em outros vídeos aqui do canal e que não repetiremos neste vídeo. Bem-vindo ao canal Observatório 7, um canal onde conversamos sobre 7 assuntos de forma interdisciplinar. Curta, compartilhe, se inscreva se gostar do vídeo e esteja atento a outros assuntos em nossa playlist. Lembre que este vídeo está repleto de generalizações e simplificações e que as imagens utilizadas foram pesquisadas aleatoriamente, reinterpretadas em nossa própria narrativa, fora de seu contexto original. Quando Jesus nasceu, Roma estava no seu auge, sob a paz imposta por César Augusto, anteriormente conhecido como Otaviano. Roma era um império que dominava quase toda a Europa, incluindo todo o Mediterrâneo até o norte da África, indo até o Oriente na divisa com o Império Parta. Roma já dominava a Judéia há 60 anos e havia nomeado como rei vassalo Herodes o Grande, que recebeu controle sobre todos os territórios da Judéia, Galileia, Samaria, Pérea, Idumeia e outras localidades menores. Os arqueólogos que acharam seu túmulo em 2007 relatam que o túmulo havia sido vandalizado pouco tempo depois de sua morte. Herodes, no final de sua vida, tinha uma personalidade paranoica, sempre inseguro, desconfiando de tudo e de todos que tentassem remover sua coroa. Foi nesta época, algo entre 6 e 4 a.C., que Zacarias, um sacerdote judeu, entrou no santuário para fazer seu serviço. Ele e sua esposa eram ambos idosos. Ela era uma levita da tribo de Arão. Lucas, capítulo 1, descreve que o anjo Gabriel anunciou que ele e sua esposa teriam um filho que, assim como Elias, o grande profeta, levou Israel ao arrependimento. O filho de Zacarias e Isabel viria no espírito e poder de Elias, ou seja, fazendo a mesma obra de Elias, converter os corações. Portanto, Lucas 1,17 informa que o anjo citou que João seria o cumprimento da profecia de Malaquias de que o Elias viria antes do Messias. 6 meses depois que Zacarias teve a visão deste anjo, este, que era o mesmo anjo que revelou a profecia ao profeta Daniel, visitou a cidade de Nazaré, na Galileia, que era, na verdade, um vilarejo de não mais do que 300 ou 400 pessoas, das quais todas deviam se conhecer e muitas delas eram aparentadas. Arqueólogos descobriram um cemitério que, para os judeus, sempre era do lado de fora da cidade, e assim podemos saber que o vilarejo tinha apenas uns 900 metros de extensão, ocupado por pessoas pobres, em sua maioria produtores de azeite, de pão e de vinho. Ali vivia uma adolescente chamada Maria, que era aparentada com Isabel. Em Romanos, capítulo 1, verso 3, Paulo reconheceu que Jesus era, segundo a carne, descendente de Davi, o que demonstra que a igreja também considerava Maria descendente de Davi, além de José. Comparando Mateus capítulo 1 e Lucas capítulo 1,
com o conhecimento dos costumes culturais a respeito do casamento judaico naquela época, sabemos que o termo traduzido por desposada significa, na verdade, que Maria era noiva de José. Entretanto, o costume tornava este noivado num compromisso tão sério que só poderia ser rompido com uma carta de repúdio. E neste caso, a noiva seria humilhada. As meninas eram dadas em casamento logo após a puberdade, algo entre 12 e 17 anos, e os rapazes, segundo o Talmud, se casavam entre 18 e 24 anos. Entretanto, a igreja tem pressuposto de que José era mais velho do que Maria, possivelmente um viúvo com filhos, pois além dele misteriosamente ter morrido entre os 13 e 30 anos de Jesus, os irmãos de José nunca são chamados de filhos de Maria, e no Calvário, Jesus pediu ao discípulo João que cuidasse de sua mãe como se fosse mãe dele, demonstrando que Maria só poderia contar com o jovem discípulo de Jesus dali para frente. O anjo anunciou a Maria o nome de seu filho, que seria Jesus, e explicou que o Espírito Santo desceria sobre ela, gerando a criança, e por isso ele seria chamado Filho de Deus. Este se tornou de longe o mais polêmico título de Jesus. Não se trata de um filho no sentido espiritual, de que somos todos filhos de Deus. Trata-se de filho na mentalidade hebraica, que é o herdeiro de direito, sendo, portanto, igual ao Pai. Vemos isso na famosa passagem de João capítulo 5, verso 18, quando os judeus pegaram em pedras para apedrejar Jesus, reclamando que, ao se dizer filho de Deus, ele se fazia igual a Deus. Até hoje, judeus não aceitam que Deus tenha um filho, pois sabem que isso implicaria em ser igual a Deus ou igual ao Pai. Isso implicaria no Messias ser a encarnação divina, mas se o Filho é um e o Pai é outro, mas Deus é único, o judaísmo teria que aceitar o passo seguinte da pluralidade do único Deus, que o cristianismo abraçou na forma da crença da Trindade. Em Lucas, quando líderes judeus interrogam Jesus e perguntam se ele era o Filho de Deus, ele confirma, e eles imediatamente o levam perante Pilatos, acusando-o de afirmar que é o Cristo, o que denuncia que muitos deles entendiam que Messias e Filho de Deus eram equivalentes. No Salmo capítulo 2, verso 1 a 7, Deus chama o Messias de seu Filho. E esta é a base profética para Gabriel anunciar a Maria que Jesus seria chamado de Filho de Deus. O Espírito Santo desceria sobre Maria e o poder do Altíssimo a envolveria, gerando o Filho nela. O Evangelho de João dirá que o Verbo se fez carne. Obviamente, este é um ponto de tremendo desacordo entre a compreensão judaica e cristã. Então, imagine o quanto a situação era desfavorável para a jovem Maria. Se Maria ou qualquer pessoa tentasse inventar esta história, ela seria imediatamente punida com a morte por blasfêmia. A ideia de que ela estava grávida sendo virgem e carregava o Filho de Deus era a pior resposta que ela poderia dar a alguém. Quando as pessoas modernas pensam que o nascimento virginal foi uma lenda inventada, não param para pensar o quanto esta história naquela época colocava em risco a vida da própria Maria ou de quem quer que tentasse usar. Além da história ser tida por blasfêmia, se José concordasse, teria imediatamente sua reputação abalada por acobertar uma mulher adúltera. Conforme Números 5, verso 11 a 31, a lei de Moisés permitia que o homem repudiasse se desconfiasse que a esposa a traiu. Maria percorreu no mínimo 120 quilômetros até chegar na casa de Isabel, na região montanhosa de Judá. Ela foi ver sua parenta que, grávida na velhice, talvez seria a única pessoa a compreendê-la naquele momento.
Zacarias, o esposo de Isabel, era um sacerdote do turno de Abias, e comparando as informações de 1 Crônicas 24:10 com Lucas capítulo 1, verso 5, com o calendário judaico e o nosso calendário, isso nos mostra que Isabel concebeu aproximadamente em julho e, portanto, Maria a visitou em torno de janeiro. É possível que Maria só tenha voltado a Nazaré depois que Isabel deu à luz e, assim, retornou a Nazaré com uma barriga de 3 meses. Imagine os falatórios na pequena Nazaré. À medida que a barriga ia crescendo, a situação ia se tornando cada vez mais constrangedora. O jornalista Philip Yancey comenta em seu livro Jesus que eu nunca conheci, 9 meses de desajeitadas explicações, o prolongado rastro do escândalo, e parece que Deus preparou as circunstâncias mais humilhantes possíveis para sua entrada, como se fosse para evitar qualquer favoritismo. Uma história como a de Maria, se dizendo virgem e grávida pela intervenção do Espírito Santo, ou seria ridicularizada como uma mentirosa sem noção, ou seria conduzida a tratamento psiquiátrico nos dias atuais. Maria abraçou a alegria e o sofrimento de carregar o Salvador. Mas nossa geração atual é humanista demais para permitir que Deus intervenha milagrosamente e ainda assim cobra que Deus faça um milagre para provar que Ele existe. Mateus capítulo 1, verso 18 diz que José, ao ver estas coisas, considerava sobre isso. Estava perturbado, desapontado. Considerava é uma boa tradução para a palavra grega entimeomai, mas mais do que apenas pensar a respeito, esta palavra também significa que José estava com muita raiva. Do ponto de vista dele, ele havia sido traído. Deuteronômio 22 estabelecia que uma virgem e um homem que se deitavam, os dois deveriam ser apedrejados. E José sabia que este seria o fim de Maria, ou talvez até o fim dele mesmo, se ele continuasse com ela. Mateus capítulo 1, verso 19 menciona que, sendo justo, José pretendia deixá-la secretamente para não a infamar. Isso quer dizer que ele ia embora, assumindo a culpa de a ter conhecido sexualmente antes do que lhe era permitido, tornando-se então um homem infame que teria se aproveitado da noiva antes da hora. Ele estava pronto a sacrificar sua reputação para salvar a vida e a honra dela. Mesmo estando com raiva, ele assumiria a culpa porque, sendo um homem justo, entendia que justiça não se resume à aplicação da lei, e sim a ter misericórdia dos mais fracos. Agora você entendeu que José não é um coadjuvante mudo na história do nascimento de Jesus. Ele é o herói que salva a indefesa jovem e o Messias que salvaria no futuro todo o mundo. É neste momento que o anjo visita José em sonho, o chama de filho de Davi e explica o que está acontecendo, anunciando que o nome do menino seria Jesus e que este salvaria o povo dos seus pecados. Esta última declaração do anjo é mais uma vez escandalosa para os dias de José e Maria, porque fazia séculos que judeus eram oprimidos por estrangeiros com altos impostos, crueldades e opressão. Qualquer povo que vive oprimido tende a minimizar seus próprios erros em frente à dor imposta pelo invasor. Profecias sobre o Messias diziam que o Messias livraria Israel da mão dos seus inimigos, e esta expectativa política e militar estava na mente de cada judeu. Este é mais um aspecto que demonstra que ninguém inventaria uma história como a da gravidez de Maria, pois Jesus, por vezes, criticou seu próprio povo, insistindo que eles também tinham do que se arrepender. O anjo adverte que Jesus salvaria o povo dos seus próprios pecados. A novidade é que Jesus é um salvador para todos, porque tanto oprimidos quanto opressores são pecadores. Eclesiastes capítulo 4, verso 1 fala da opressão, e que oprimidos e opressores não tinham quem os consolasse.
É preciso muita coragem para dizer a uma comunidade oprimida, como a Judéia daquela época, de que ela não é melhor do que os seus opressores. Mas em si, esta foi a mensagem de João Batista e de Jesus, levando o povo ao arrependimento, e por isso eles foram condenados pelos líderes da sua nação. Foi possivelmente algo em torno do ano 8 ou 4 antes de Cristo, talvez o ano 6, que José e Maria foram para Belém, respondendo ao recenseamento romano. E se ela ficou grávida quando Isabel estava com 6 meses de gravidez, isso era lá pelo meio de janeiro, Jesus teria nascido por volta de outubro, uma época que realmente não era tão frio ainda e seria possível os pastores estarem no campo com seus rebanhos de ovelhas. Não havia motivo para José levar uma mulher grávida numa viagem de mais de 120 quilômetros. A única razão para José levar sua esposa Maria nesta jornada, subindo o relevo até Belém, é que, sendo um homem justo e temendo o que poderiam fazer com Maria, ele a protegeu levando consigo. Ele se casou com ela, assumiu a criança que nasceria e, para dar tempo para que a criança nascesse e sua idade não fosse motivo de especulações, ele levou Maria consigo e passaria um tempo longe de Nazaré. Este grande herói não foi um pai irresponsável que chegou à noite na cidade de Belém sem ter garantia de onde ficar. Nem os moradores de Belém eram insensíveis que bateram a porta na cara de uma grávida prestes a dar à luz. Lucas 2,7 diz que, não havendo lugar para eles na hospedaria, enfaixaram o menino e colocaram numa manjedoura. Mas esta história é tremendamente mal compreendida graças à distância cultural que nos separa da Belém de 2000 anos atrás. Graças à arqueologia, o estudo do modo de vida daquelas pessoas, podemos tomar o texto bíblico e ver o quanto este texto é factível na descrição e ter uma visão completamente nova da natividade. As casas humildes da antiga Judéia normalmente tinham apenas 2 cômodos, sendo um deles o cômodo da família, onde havia a cozinha e sala em que todos ficavam. Este cômodo tinha uma divisória para um pequeno estábulo nos fundos, onde os animais ficavam à noite protegidos de ladrões e do clima. A família era separada dos animais por um cercado e, em geral, por uma diferença na altura do piso que dava caimento para o estábulo, possibilitando a limpeza da casa. Ao amanhecer, os animais eram retirados e o local era limpo. Poderia haver algumas ovelhas, talvez um burro de carga, mas jamais porcos, o que era detestável aos judeus. A manjedoura ficava no final do cômodo da família, na divisória com a estrebaria, ou o dormitório dos animais, onde se cavava na rocha ou no soalho, ou então se colocava uma manjedoura de madeira. Por fim, havia um quarto, e na regra vital da hospitalidade oriental, este era um cômodo para receber hóspedes, algo que podemos facilmente identificar em várias histórias bíblicas. A palavra grega usada por Lucas e traduzida em nossas Bíblias por hospedaria é katalima, que significa um lugar para ficar numa casa, como um quarto de hóspedes. Se Lucas estivesse falando de uma hospedaria comercial, o termo grego seria outro, pandocheion, palavra derivada de pan, ou seja, um lugar comercial que recebe todos. Agora podemos reconstruir o que realmente o texto bíblico está contando e como teria ocorrido na noite de Natal. Possivelmente, eles foram até a casa de parentes e, vendo que a mulher ia dar à luz, obviamente colocaram todos no quarto de hóspedes e deixaram sua própria casa, seu cômodo pessoal, para Maria ter o bebê. A hospedaria estava lotada porque este era o quarto de hóspedes para onde todos se reuniram, dando privacidade para a mãe ter o seu filho. Ao nascer, como o costume da região, enrolaram a criança em faixas e fizeram a manjedoura como uma cama com palha seca e limpa, colocando um cobertor por cima, algo perfeitamente comum para as camas daquela época.
A tradição de Jesus nascer numa caverna remonta a Justino Mártir, no 2º século depois de Cristo. Não é impossível, já que muitas casas simples começavam numa caverna onde abrigava os animais domésticos à noite e depois era expandida da maneira como descrevemos os cômodos da casa para o restante da família. Quando o Evangelho de João diz que Jesus veio para os que eram seus, mas os seus não receberam, não está falando especificamente de Belém, está mencionando um contexto geral do descaso da humanidade para a chegada do Messias e a rejeição dele na figura humilde com a qual ele escolheu nascer. Aos poucos, os cristãos foram entendendo que Deus enviara seu Filho e que, sendo Filho, ele era igual a Deus, mas havia escolhido nascer em humildade para ensinar um novo conceito sobre o caráter de Deus. Esta crença de que Deus tomou forma humana fica muito clara no Evangelho de João. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como o unigênito do Pai. João 1, verso 14. E nos escritos de Paulo, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Filipenses 2, verso 6. Os judeus esperavam um Messias guerreiro que destruísse seus inimigos, mas aquilo que estava chegando era um homem que compartilharia o sofrimento humano e ensinaria a fazer o bem aos inimigos. Esse é o quadro apropriado para compreender a visita dos pastores descrita por Lucas como os únicos que prestaram atenção nos eventos e viram a alegria dos anjos cantando sobre a cidade. 1000 anos antes, o rapaz Davi cuidou de ovelhas naquelas mesmas campinas de Belém. E naquele tempo, sua própria família ignorou o caráter do jovem Davi. Agora, o mesmo estava acontecendo com a família de Davi e com seus descendentes nos dias de José e Maria. O profeta Miqueias predisse que o Messias nasceria em Belém, mas não seria apenas um mero rei, e sim aquele descrito pelo profeta como que existindo desde a eternidade, algo que só Deus pode ser. Os pastores eram homens simples e pobres, são os pobres que honrarão o Rei de todas as coisas. Esta aparição angélica é descrita com a glória de Deus brilhando sobre eles. Este brilho é a única explicação plausível para a estrela de Belém vista pelos magos, já que nenhuma forma astronômica diferente pode ser rastreada naquela época e os sábios do Oriente seguiram uma estrela. Os sábios do Oriente não chegaram naquela noite, mas os pastores encontraram a criança numa manjedoura naquela noite. Ainda em Belém, 8 dias depois, o menino foi circuncidado, e depois foram a Jerusalém para os ritos de apresentação do menino no templo, quando se passou os episódios do testemunho de Simeão e da profetisa Ana. Entendendo que o povo de Nazaré questionaria o tempo de casamento em relação ao nascimento do menino, eles ficaram morando em Belém, e quando os sábios vindos do Oriente chegaram na Judéia, procuraram Herodes, que em seguida mandou matar crianças de 2 anos para baixo, o que nos faz perceber que os reis magos, ao fazerem sua longa jornada, encontraram a criança já um pouco crescida, com alguns meses ou talvez até 2 anos de idade, que, segundo Mateus, estava morando com sua família numa casa. O Evangelho de Mateus, especialmente focado em testemunhar de Jesus aos judeus, imediatamente faz algo inesperado por um judeu, ao reconhecer a divindade dessa criança. Mateus é muito claro em dizer que os reis do Oriente adoraram a criança, e sabemos que só Deus merece adoração na crença judaica. José e Maria não impediram isso. Enquanto o Evangelho de João reconheceu a divindade de Jesus logo na sua introdução, chamando Jesus de Verbo e dizendo que ele estava com Deus, por meio dele tudo foi criado, Lucas assumiu a divindade de Jesus através do título Filho de Deus, enquanto Mateus descreveu que os reis e sábios estrangeiros se curvaram e adoraram este menino. Unindo estes 3 evangelhos, temos um quadro muito sólido da natureza divina daquele bebê na compreensão dos primeiros evangelistas cristãos. O mais maravilhoso
é que Deus estava encarnado em uma figura completamente humana e totalmente indefesa. Para Herodes o Grande, o nascimento do rei dos judeus significava que ele perderia o trono, e a Bíblia registra algo correspondente com este Herodes assassino, que na história, além de matar centenas de pessoas que eram seus rivais, foi tão cruel que chegou a matar sua própria esposa, a família dela, 3 de seus próprios filhos, um irmão e diversos amigos particulares. Numa cidade como Belém, com 1.000 habitantes naquela época, podemos estimar umas 20 crianças abaixo de 2 anos, o que foi um massacre muito compatível com a personalidade doentia de Herodes o Grande. Entretanto, o evangelista Mateus, na intenção de selecionar episódios da vida de Jesus que o compare com Moisés, mostra que uma criança foi salva do massacre e se refugiou no Egito. O Rei da Glória muito se humilhou ao revestir-se da humanidade. Rude e ingrato foi seu ambiente terrestre. Sua glória foi velada, para que a majestade de sua aparência exterior não se tornasse objeto de atração. Os homens deveriam aceitá-lo pela mensagem e por seus atos, e não por sua riqueza, poder ou aparência. Antes de Jesus, quase nenhum escritor pagão utilizou a palavra humilde como elogio. Este foi o primeiro conceito mundial que o nascimento de Jesus começou a alterar na cultura das pessoas. A história de Belém é inexaurível. Nela se acham ocultas as profundidades das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, como dito em Romanos 11:33. Maravilhamo-nos do sacrifício do Salvador em permutar o trono do céu pela manjedoura, e a companhia dos anjos que o adoravam pela dos animais da estrebaria. A consciência de como o amor vence a opressão foi a próxima mudança que ocorreu no mundo com aquele nascimento. Para cristãos, aquele era o Filho de Deus encarnado, que havia escolhido nascer entre os pobres do que no palácio de Herodes, em Belém e não em Roma. Maria cantou: depôs dos tronos os poderosos e elevou os humildes. Você não vai achar os famosos deste mundo desprezando publicamente os pobres e contando vantagens abertamente, porque apesar de desigual, a sociedade já tem valores críticos quanto a isso. Mas há 2000 anos atrás era muito diferente. Roma era um império de desigualdade social, onde ricos se orgulhavam de sua superioridade, mas agora os valores foram invertidos e a dignidade devolvida aos oprimidos. O coração do Pai humano compadece ao ver o filho. Olha a fisionomia do pequenino e treme ante a ideia dos perigos da vida. Anela proteger seu querido do poder do mal, mas para enfrentar o mais amargo conflito e mais terrível risco, Deus deu seu Filho unigênito para que a vereda da vida fosse assegurada aos nossos pequeninos. Nisto está o amor. Este foi o próximo conceito na mente humana que foi historicamente mudado com o nascimento de Cristo. Pois Deus se tornou acessível. Até então, um austero ritual separava os adoradores de Deus, mas agora, pastores ou sábios estrangeiros podiam ter acesso através de uma indefesa criança. Nas religiões do mundo inteiro até então, o medo era a primeira emoção de um ser humano ao se aproximar de Deus. Mas agora, as pessoas se sentiam à vontade na presença daquele ser. Esta é uma história muito diferente. Se você não crê nela, deve ter pelo menos a humildade de reconhecer que essa história mudou o mundo. Alguns dizem que é a maior história já contada, e outros que é o centro de todas as histórias.